Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, assim, ó, vamos falar rapidamente também dos testes de mistura, tá? Ou seja, quando a gente tiver aí um TP, um TTPA, tá? De um paciente que, a princípio, né, não tem uma história muito boa, alguma coisa assim, nós vamos, então, fazer esse TP, TTPA, de repente, até fez uma nova coleta, confirmou isso aí, o cara não tem história de anticoagulação, tá? A princípio, nem ele sabe que pode vir a ter uma outra patologia, tá? Então aí estaria recomendado, mas mesmo assim ó, é muito difícil, tá? Mas nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Fazer isso aí, certo? Então assim, ó, basicamente, tá? Deficiência de fator de coagulação. Óbvio que isso aí não vai ser hereditário, porque não vai chegar um adulto com isso, tá? Então pode ser de um paciente que tenha tido isso adquirido ou por consumo, tá? Também então. Então aí entraria a deficiência de fator de coagulação, mas não, repito, não deficiência de patologia hereditária. Estamos falando aí de um adolescente, de um adulto, não vai ser isso, tá? Então aí tem outra coisa que a gente já vai ver aqui adiante acontecendo, tá? Inibidores, tá? Se não for corrigido, pode ser um inibidor. Então, isso sim é relativamente comum dentro dos mix test, tá? Então, quer dizer, não é uma coisa para se fazer todo dia, toda semana, tá? Nós não vamos ter um paciente desse tipo assim todos os dias, tá? Óbvio. Mas assim, esses dois aqui, tá? Anticoagulante lúpico, isso aparece num monte de coisa. Existem testes mais vamos dizer assim, mais sensíveis para ele, tá? Mas nós estamos falando assim, um teste de mistura rápido ali que tu está fazendo na tua rotina ali, no teu dia a dia, que tu viu que deu esses problemas, tá? Vou fazer um teste de misturinha aqui para ver o que que dá, tá? Então, inibidor circulante, esse aqui é o mais comum, repito, tem exame mais sensível para ele. Então, a gente só está passando aqui algumas coisas. Identificação de anticoagulante, tá? Então, esse tem resíduo de heparina, tá? Normalmente, tá? Então aí, se corrigir, é um paciente que recebeu já faz algum tempo, né? A gente, então por que que veio fazer exame, né? A gente não sabe, por que que pediram, né? Tá, pediu e viu que deu problema, tá? Será que não é isso aqui, tá? Ou sei lá, o paciente está numa home care, estão aplicaram errado, né? E aí, o que pode ter acontecido, tá? Ou o paciente começou a apresentar um hematoma aí que não deu certo, aí o home care chamou o médico lá, ó, vamos ver o que que esse cara tem, tá? Não está proibido de acontecer isso aí, tá? E aqui, como nós falamos aqui de inibidores, existem inibidores que são dependentes de tempo, em que eu preciso fazer uma incubação e fazer o teste, mas depois de um certo tempo, aqui 1 hora, 2 horas, tá? E aí talvez a gente consiga corrigir. Mas vejam, isso aqui é uma coisa assim bem difícil de acontecer, tá? Então não é assim tão fácil de acontecer, né? Então, eu ter deficiência de fator de coagulação em um paciente, né, adulto, tá? Não, então, alguma coisa bem franca está acontecendo. Anticoagulante circulante, sim. Então, anticoagulante lúpico, como eu disse, é bem comum, tem em todos, tá? Depois, paciente que está lá com, né, fazendo heparina, tá? Pode ser sim, certo? Dei o exemplo aí da home care, até pode ser, porque não, até do próprio hospital. O paciente estava na UTI, foi para o quarto agora e as coisas começaram a aparecer lá. Ué, o que está acontecendo? Tá? Então vamos pedir os exames também para gente. E depois, alguns inibidores, em que eu preciso ter uma técnica um pouquinho mais demorada, que talvez eu consiga mostrá-los em função de tempo e temperatura que eles estão presentes nessa amostra, tá bom? Mas como eu falei no início, isso é bem difícil de acontecer, mas a gente está aqui recapitulando, né? Também assunto para muito tempo, para a gente só ter ideia disso aqui e quando usar, tá bom? Obrigado então, aí depois a gente vai ver como é que é a parte técnica, tá? Obrigado então.